Fala, meu povo! Estamos de volta aqui agora para falar sobre espelhos esféricos. Espelhos esféricos são muito presentes no nosso dia a dia. Sabe quando você pega aqueles espelhinhos de maquiagem que ampliam o seu rosto? Aqueles mesmos quando você vai para uma ótica, por exemplo, vai comprar um óculos de grau, óculos escuro, não importa. Tem aquele espelho que gira, né? Num deles é a tua imagem normal, tamanho normal, e quando você gira parece ampliado. Ou você vai no dentista e aí ele vem com aquele espelhinho lá para olhar seu dente. Você está saindo de casa, você mora num prédio e tem uma guarita no seu prédio, e tem aquele espelhinho redondo. Entrou no ônibus, quando você olha lá, o retrovisor do motorista tem uma bolinha embaixo, uma bolinha espelhada. Aliás, retrovisores de carro, de modo geral, todos esses casos, tudo que eu estou citando aqui para você, se enquadra na classificação de espelho esférico. O que é espelho esférico, né? Espelho esférico basicamente é um espelho que tem uma curvatura. Os espelhos que a gente normalmente tem em banheiro, que a gente usa no nosso dia a dia, são espelhos planos. Ele é retinho. No espelho esférico ele vai ter uma curvatura, é como se ele tivesse sido tirado de uma esfera. E é isso que eu vou mostrar para você nesse slide aqui, ó, esse slide que está aqui do meu lado, nessa imagem, aliás, do meu lado. É como se eu pegasse uma bola espelhada e partisse. Aí um pedacinho dela é o espelho que você está utilizando. Só que como é uma esfera, como é uma bola, eu posso ter os dois lados espelhados, tanto de fora quanto de dentro. E dependendo do lado que for, sim, nós vamos ter diferenças tremendas na formação das imagens. Bom, dá só uma olhada. Se eu pegar a parte de fora, né, que é essa que você está vendo aqui nesse desenho aqui, ó, se você pegar a parte espelhada de fora, nós vamos ter um espelho que nós chamamos de convexo. Esse aqui é a bola de Natal. Chega final de ano, vai enfeitar a árvore, tem aquelas bolas espelhadas. Olha como você aparece naquelas bolinhas. Você sempre aparece menor, né? Mas em pé, não aparece de cabeça para baixo. É exatamente um caso como esse de um espelho convexo. Vamos já detalhar mais como é que ele funciona. Se você pegar a parte espelhada de dentro, é o espelho côncavo. E aí o que a gente vai fazer? Vamos dar uma olhada em exemplos para ver como é que a coisa se comporta, como é que a luz se comporta quando bate em cada um desses espelhos, né? Cada um desses espelhos, como é que ela é refletida. Primeiro aqui só trazendo algumas imagens, né, de situações onde eles aparecem. Você vê aqui, por exemplo, o espelho retrovisor de um carro. Normalmente, né, retrovisor de carro, guarita de prédio, aqueles espelhos que o pessoal coloca para vigiar a loja, principalmente loja de centro da cidade, o pessoal bota muito, né? Fica um cara lá na frente vistoriando, vendo se alguém está pegando alguma coisa e tal. E normalmente tem um espelho desse, um espelho redondinho, mercadinho pequeno, é muito comum também. Tá? Nesses casos, pessoal, quando você está pensando em fazer uma vigilância, tá? Ou quando que te interessa, né? Não só por conta de vigilância, quando te interessa o campo de visão, um espelho que te dê muito campo de visão, a gente vai dar preferência pelos espelhos convexos. Tá? O espelho convexo é aquele que a parte espelhada é a de fora. Esses espelhos redondinhos de guarita, de mercadinho, você pode olhar como ele tem uma curvatura assim. É para fora a curvatura dele. Tá? Sempre quando eu quiser campo de visão, sempre quando eu precisar vigiar algo ou precisar de um campo de visão maior para entender o que está acontecendo, eu vou escolher um espelho convexo. Você vai já entender por quê. Se eu preciso de um espelho que amplie, tá? Uma ampliação, tá? Toda vez que eu buscar uma ampliação, como no espelhinho de dentista que está aqui do meu lado, ou aqueles de ótica, né? A gente vai procurar um espelho côncavo. Tá? E quando a gente for para as imagens, você vai entender por que esses espelhos se enquadram nessas situações. Primeiro, vamos fazer um modelo simples, vamos fazer um esquema que seja um esquema padrão de questões de prova, coisa do tipo, né? Um modelo básico. É esse aqui, a gente representa os espelhos dessa forma. Nos espelhos planos, já nos espelhos planos a gente comenta que bota esses tracinhos aqui na parte que não reflete, né? Na parte de trás do espelho. A gente continua com essa anotação. A diferença é que agora a gente dá uma curvadazinha para você entender que é um espelho esférico. E aí, gente, nós vamos ter alguns pontos aí que são importantes. Tá? Alguns pontos aí que vão ser fundamentais para que a gente faça as análises direito. Primeiro, a gente vai ter uma reta suporte, tá? Um eixo principal, a gente chama esse tracejado aí, né? Eu vou botar só EP para a gente resumir, mas é o eixo principal. Essa aqui é uma reta de referência, tá? Para a gente fazer as análises dos raios e das imagens. Nesse eixo principal, nós vamos encontrar 3 pontos.
Tanto faz se é um espelho côncavo ou convexo, você vai encontrar esses 3 pontos. Um deles é o vértice, que é justamente o ponto do eixo principal, onde o espelho se encontra, onde o ponto do eixo principal que toca o espelho, que a gente chama de vértice. Nós temos o centro de curvatura. Por quê? O que é esse centro de curvatura, né? Eu disse para você que é como se eu tirasse de uma bola, né, o espelho esférico. Então, se eu tiro ele de uma esfera, né, de uma bola, essa bola tem um raio, tem um centro, né? Esse centro é representado pelo centro de curvatura, é como se fosse o centro da esfera que deu origem ao espelho. E entre os dois, não é exatamente no meio entre os dois, lá no meio dos dois, mas em termos de questão de Enem, de vestibular, a gente considera assim, não tem nenhum problema. Entre os dois tem um ponto que é muito importante, que é chamado de foco. Tá? Os raios de luz vão ter um comportamento muito particular relacionado com esse foco, que a gente vai ver daqui a pouco, tá bom? Então, a gente vai usar essa representação para mostrar para vocês como se formam as imagens e como é que a luz se comporta nesses espelhos, certo? E já vamos explicar essa parte. O que acontece com o raio de luz quando ele bate no espelho desse? Bom, tudo vai depender de como ele vem, tá? Como ele está vindo, onde é que ele passa, para onde ele vai. E aí eu vou mostrar para vocês 4 casos de raios notáveis, tanto no espelho côncavo quanto no espelho convexo, e para você entendendo como eles funcionam vai ser fundamental para que a gente explique como é que as imagens vão ser formadas, tá bom? Primeiro eu quero só chamar a atenção de uma coisa, deixa eu voltar para o slide anterior, né? Eu queria que você notasse que no espelho côncavo, tá? Tanto o centro de curvatura quanto o foco estão na frente do espelho. Já no espelho convexo, o foco e o centro de curvatura estão atrás. Você vai ver que isso vai ter uma influência na hora de formar as imagens. Vamos lá. Primeiro, raios notáveis. Quando os raios vêm paralelos ao eixo principal do espelho. Tipo isso aqui, ó. O raio veio paralelo ao eixo principal, ó. O raio veio paralelo ao eixo principal. Bateu no espelho, o que acontece com ele? Ele vai ser refletido sempre passando pelo foco. É uma característica que a gente observa nesses espelhos. Então, quando eu tiver um raio vindo paralelo no espelho côncavo, ele vai bater no espelho e vai ser direcionado para o foco. No convexo, não tem como passar diretamente pelo foco, porque o foco está atrás. Mas olha só, no ponto onde bater, você pode fazer um tracejadozinho até o foco, o raio vai ser refletido exatamente nessa reta do foco. Ele não passa pelo foco, não dá para passar, está atrás do espelho. Mas a forma como ele é desviado, se você prolongar o raio, ele bate exatamente no foco. Então a gente tem uma relação aí direta entre esses dois. Aqui tem um detalhe interessante. Você vai ver que os espelhos côncavos, tá? Deixa eu voltar para aquele slide. Vou já voltar, deixa eu só comentar uma coisa. Ó. Você vai ver que o espelho côncavo, ele termina direcionando os raios para um ponto central, que é o foco. Já o espelho convexo, ele dispersa. Se eu tivesse, por exemplo, um outro raio vindo por aqui no espelho côncavo, na hora que batesse, ele ia direcionar para cá de novo. Quer dizer, ele concentra os raios no foco. Já se fosse um espelho convexo, ó, batesse aqui outro raio, você faria um tracejado até o foco, o raio ia ser refletido mais ou menos aqui. Enquanto no espelho côncavo os raios são, digamos assim, são direcionados para o foco, no espelho convexo eles são espalhados. Por isso que a gente pode dizer que os espelhos côncavos são espelhos convergentes, porque eles vão convergir a luz para o mesmo ponto, o foco. Já os espelhos convexos vão ser espelhos divergentes, porque eles vão terminar espalhando os raios de luz. Conceito importante aí para a gente seguir em frente. Vamos para o segundo caso, pessoal. Quando os raios de luz ou seus prolongamentos passam pelo foco. Tá? E aí, aqui a situação é só o contrário do que a gente tinha visto. Olha, se o raio vinha paralelo, ele não desviava passando pelo foco, pois se o raio vier pelo foco, ele bate no espelho, desvia paralelo ao eixo principal. Esses dois raios, esses dois primeiros, vão ser importantes na hora de formar as imagens lá nos espelhos côncavos, tá? Então atenção para eles. Se fosse no espelho convexo, se vier na reta do foco, ó, ele ia bater no foco, se viesse direto, aí o que vai acontecer com ele? Ele vai ser refletido paralelo ao eixo principal. Então aqui, pessoal, nada mais é do que o contrário do primeiro caso, tá? E aqui tem a ver com o princípio da reversibilidade da luz, um dos princípios que a gente fala na introdução à óptica, tá bom? Então, o raio vem paralelo, desvia passando pelo foco, se vier pelo foco, bate no espelho e volta paralelo. É só o contrário do que a gente comentou agora. Terceiro caso, quando você tem um raio, ou os prolongamentos do raio, que é quando a gente precisa fazer o tracejado, né, o caso do convexo, passam pelo centro de curvatura do espelho.
Então veja só, aqui, se acontecer um caso como esse, o raio volta por onde veio. Então, ó, o raio veio por aqui, né, sobre o centro de curvatura. Na hora que ele bater no espelho, ele é refletido exatamente pelo mesmo caminho. Então ele vai e volta na mesma reta. Se for no espelho convexo, mesma coisa, pessoal. Ó, o raio está vindo aqui e se não tivesse o espelho, ele ia bater exatamente no ponto C. Então como é que ele vai ser refletido? Ele vai rebater voltando pelo mesmo caminho, certo? Quarto e último caso. Esse aqui é o mais simples porque ele é igual para os dois, tá? Se os raios atingem o vértice do espelho. Aí aqui a gente tem um comportamento semelhante ao de um espelho plano. A gente tem uma reflexão que a gente chama de simétrica. Então ele vai bater, ó, o ângulo que ele vai fazer com o eixo principal vai ser o mesmo, tá? Do raio incidente e do raio refletido, tanto no espelho côncavo quanto no espelho convexo, que é mais fácil. Então vamos analisar as imagens. Isso aqui, cara, você pode fazer experimentalmente, você pode fazer isso mesmo no seu dia a dia. Como? Você pode fazer até com óculos, você pode verificar isso que eu estou dizendo, tá? O óculos de grau é um pouco mais difícil, porque a lente é transparente, mas se você pegar um óculos escuro e cobrir aqui, dá para você pegar a parte interna como se fosse um espelho convexo, desculpa, um espelho côncavo, e essa parte de fora como se fosse um espelho convexo. Se você tiver uma concha mesmo na cozinha, uma concha para usar em panela, né? Se você tiver uma concha bem espelhada por dentro e por fora, também funciona como espelho esférico, você pode verificar isso que eu estou dizendo. Se você tiver uma bola de Natal, final de ano, está montando sua árvore, a bola funciona como espelho convexo. Tá? Então você pode observar isso que eu vou dizer, esse comportamento das imagens, pegando esses instrumentos aí que você deve encontrar na sua casa, tá bom? Você pode fazer o teste, você vai ver que acontece exatamente o que eu vou dizer aqui. Primeiro caso, ó, nós vamos trabalhar aqui alguns casos, certo? Nós vamos até o sexto caso. São 6 casos de formação de imagem em espelhos. Tá? 5 são só dos espelhos côncavos. E o espelho convexo só tem um jeito de formar a imagem, tá bom? Que é o que eu vou mostrar para vocês. Então vamos lá. Ó. Primeiro caso, os 5 primeiros são de espelhos côncavos. O que eu vou fazer? Eu vou sempre fazer assim, ó, eu começo com um cara lá atrás, ó, bem distante do espelho. Aí você vai ver que nos próximos casos eu vou aproximando do espelho. Ele está aqui além do centro de curvatura, ó, o objeto está além do centro de curvatura. É esse cara aqui que eu quero ver como é que forma a imagem. Aí você vai ver que à medida que for passando os slides aqui, eu vou aproximar, eu vou botar ele em cima do centro de curvatura, depois entre o centro de curvatura e o foco, depois em cima do foco, depois entre o foco e o vértice. Tá bom? Eu vou fazer essa caminhada e ver como é que a imagem se comporta à medida que eu me aproximo do espelho. Tá bom? Então vamos lá. No nosso primeiro caso, a gente vai ter o nosso camarada aí além do centro de curvatura. Como é que a gente faz então? Basta que você pegue 2 daqueles raios notáveis que eu apresentei agora para vocês. Então olha só os que eu peguei. Primeiro, quando o raio vem paralelo ao eixo principal, ele reflete passando por onde? Pelo foco. Quando o raio vem passando pelo foco, ó, você faz saindo da cabeça do cara, ó, vem passando pelo foco, reflete paralelo ao eixo principal. Você vai ver que esses 2 raios vão se encontrar bem aqui, ó. Então é justamente aí onde nós vamos ter a formação da nossa imagem. Tá? Então o que você vai notar? Você vai notar que a nossa imagem vai ser menor, vai ser de cabeça para baixo, vai ser invertida. Tá? Então é o que eu estou destacando aqui, ó. Ela é menor, invertida e real. Por que ela é real, pessoal? Porque ela é formada, a gente forma a imagem com os próprios raios de luz. Os próprios raios de luz estão formando a imagem e ela se forma na frente do espelho. Como ela está se formando na frente do espelho, ela é real. Inclusive, esse tipo de imagem é um tipo de imagem que pode ser projetada. A imagem de um projetor, de um data show, ela só pode ser projetada porque ela é uma imagem real. Porque ela é formada na frente, no caso aqui, dessa imagem que eu estou mostrando para vocês, ela é formada na frente do espelho. Dá até para fazer um holograma, tá? Depois eu posso mostrar para vocês aí, tem uns vídeos na internet aí, como é que a gente faz um holograma usando espelhos côncavos, tá? Então o primeiro caso é esse, a imagem é invertida. Se você pegar, né, o seu óculos escuro, afastar aqui, cobrindo aqui para refletir, para você ver mais a reflexão, você vai notar exatamente isso. Está muito longe, você vê as coisas de cabeça para baixo e reduzidas. Próximo. Gente, aproximei mais. Eu não disse que ia ficar aproximando? Estou em cima do centro de curvatura. O que vai acontecer? Se eu estiver sobre o centro de curvatura, faz os 2 raios. Vem paralelo, reflete passando pelo foco. Vem pelo foco, reflete paralelo ao eixo principal. Os 2 raios vão se encontrar bem aqui. Você vai ver que dessa vez é logo abaixo do objeto.
ele vai terminar, né, fazendo com que a imagem tenha o mesmo tamanho do objeto, seja invertida, de novo, ela continua de cabeça para baixo, só que agora ela continua sendo real. Agora não, ela continua sendo real. Então, à medida em que você vai aproximando o espelho de você, você primeiro se vê invertido e pequeno. Aí você começa a aumentar de tamanho, ficou do mesmo tamanho agora. Já aumentou a imagem. Vamos aproximar mais o nosso objeto, o nosso bonequinho aí, para ver se essa imagem vai aumentar. Ela está aumentando, ela era pequena, agora ela já está do mesmo tamanho. Se eu aproximar mais ainda, o que vai acontecer? Mesma coisa, ó, raio. Ó, eu só estou usando aqueles dois primeiros casos. Vem paralelo, reflete passando pelo foco. Vem pelo foco, reflete paralelo ao eixo principal. Agora, pessoal, você está vendo que a nossa imagem está numa crescente. Ela era pequena, ficou do mesmo tamanho, agora ela é maior. Só que ela continua invertida e real. Ela continua sendo formada na frente do espelho e continua de cabeça para baixo. Bom? Então, se estiver entre o centro de curvatura e o foco, já começamos a ter ampliação da imagem. Então, à medida que você for aproximando o espelho côncavo de você, vai ter uma hora que você começa pequenininho, aí vai aproximando, ficou em cima do centro de curvatura, ela vai ficar do mesmo tamanho, aproximou mais, você vai começar a ver sua imagem ampliada entre o centro de curvatura e o foco. Inclusive, é o único espelho côncavo, é o único espelho que te dá imagens ampliadas, tanto faz de cabeça para baixo quanto em pé. Vou aproximar mais, deixei o objeto em cima do foco. 2 raios. Raio vem paralelo, reflete passando pelo foco. Aqui não dá mais para fazer o passando pelo foco, vamos fazer aquele da reflexão simétrica. Bateu no vértice, reflexão simétrica. O que você vai notar aí? Gente, os raios não vão se encontrar dessa vez. Tá? Então a gente diz que a imagem é imprópria. E esse é um detalhe muito curioso. Quando você aproxima esse espelho de você, chega uma hora, você está aumentando a imagem invertida, né? E aí se você aproximar mais um pouquinho, a imagem desaparece. Aí você... O que aconteceu? Eu sumi. Você vê as coisas que estão atrás de você, mas você some. Tá? Por quê? Porque é quando você está em cima do foco. Quando você está em cima do foco, os raios refletidos terminam ficando paralelos, uns em relação aos outros, e a imagem não se forma. A gente diz que ela se forma no infinito. Tá? Então é uma imagem que a gente chama de imprópria. A imagem desaparece na prática. E se eu aproximar um pouquinho mais? Se eu ficar entre o foco e o vértice, aí você vai ver que a imagem volta a aparecer, só que agora ela aparece em pé. Olha só que curioso. Vamos lá de novo. Raio vem paralelo, reflete passando pelo foco. E aqui eu vou fazer aquele do centro de curvatura, tá? Raio está na reta do centro de curvatura, ele reflete voltando pelo mesmo caminho. Então você vai ver o seguinte, que aqui na frente os raios não vão se encontrar porque eles estão se afastando. Mas se você vier aqui para trás, o que vai acontecer? Na hora que esses raios de luz chegarem nos teus olhos, qual vai ser a sensação que você vai ter? Você vai ter a sensação de que esses raios vêm de um ponto comum. E esse ponto comum está aqui atrás do espelho. Nosso cérebro não faz essa distinção. Ah, esse raio veio aqui, esse veio aqui. Não, é porque eles foram refletidos. Não. A sensação que a gente tem é que esses raios estão vindo lá de trás do espelho, como se fosse um espelho plano. A gente tem a sensação de que os raios vêm daqui de trás. Então, o que vai acontecer? Vai terminar fazendo com que a imagem formada seja direita, dessa vez, ela é maior, uma imagem ampliada, e como ela é formada a partir da projeção dos raios, por essa ilusão que a gente tem, a gente termina vendo a imagem atrás do espelho, ela é uma imagem que a gente chama de virtual, certo? Uma imagem virtual. Esse é o caso do espelho do dentista, do espelho da óptica que aumenta a tua imagem, tá? Então todos os espelhos que causam ampliação e que a gente vê a imagem em pé, são situações onde você está entre o foco e o vértice. Esses espelhos de óptica, eles são feitos de modo a ter um foco bem distante, tá? Para que você sempre se veja ampliado nele, né? Se você estiver na frente dele, você se veja ampliado. E senão, se você afastasse um pouquinho, sua imagem ia sumir, né? Porque ia ficar em cima do foco. Então, esse é um caso que tem muita aplicação, tá? Esse é o caso dos espelhos de dentista, de óptica, né? Das óticas por aí, e por aí vai, tá? Esses exemplos aí. Vamos para o sexto e último caso para fechar esse vídeo de hoje. Um espelho convexo, qualquer que seja a posição. Aí a bola de Natal serve, tá? Qualquer posição que seja, olha só o que vai acontecer, gente. Usar os dois raios notáveis. O raio vem paralelo ao eixo principal. Ele vai refletir como? Na reta do foco. Né? Você vê que, lembra que no espelho convexo é um pouquinho diferente. O raio vem na reta do centro de curvatura. Volta por onde veio. Certo? Então, que resultado? Aqui os raios vão estar se afastando aqui na frente, vão estar se afastando uns dos outros, só que na hora que esses raios chegarem nos teus olhos, a sensação que tu vai ter é que eles vêm daqui, ó. É que eles têm esse ponto comum, ó. É como se eles saíssem desse ponto.
Então, mais uma vez, você vai ter a sensação de que os raios vêm dali. Resultado, vindo dali, a gente tem uma sensação de imagem menor, uma imagem direita, uma imagem em pé, e como está atrás do espelho, formada por essa projeção dos raios, ela termina sendo virtual. Tá? Isso aqui é importante, gente, por qual motivo? Espelhos convexos não dependem da posição do objeto, diferente do côncavo. Você viu que o côncavo, dependendo da posição, dava um resultado diferente. O convexo não. Qualquer posição que o objeto esteja, a imagem dele vai se formar assim. Quais são as vantagens disso? É que como as imagens vão ser reduzidas, cabe mais coisa no espelho. Aí como cabe mais coisa, aumenta o campo de visão. Por isso que a gente usa esses espelhos, né, para vigilância, para guarita, em estacionamento, tá? Porque ele aumenta o campo de visão. Em retrovisor de carro, o retrovisor dos veículos laterais, eles são levemente convexos para dar esse aumento de visão. Em ônibus, caminhão, veículos maiores, às vezes o cara ainda bota um espelho convexo desse adicional para aumentar o campo de visão, já que o cara no veículo grande fica com a visão mais limitada, o retrovisor nem sempre dá conta, né? Então, por isso que tem que ter cuidado, porque quando você olha para o retrovisor, às vezes o objeto está um pouquinho menor, o outro veículo está um pouquinho menor, e você pensa que ele está mais distante de você, às vezes ele está bem pertinho e você vê ele pequenininho. Por quê? Porque esse é um espelho convexo, ele tem essa curvatura para aumentar o teu campo de visão. Então é isso, gente. Sobre formação de imagens e espelhos, eu vou ficando por aqui, tá? E a gente se vê no próximo vídeo dessa série de espelhos esféricos. O próximo vídeo vai ser o estudo analítico. A gente tem como calcular o tamanho das coisas. A gente faz isso no próximo vídeo de espelhos esféricos. A gente se vê lá. Tchau!